realmente agrada a Deus. O que Deus tem para nos providenciar nesse dia de hoje. Então vamos lá. Capítulo 21, versículo 2. Cada um pensa que todo caminho seu é reto, mas quem sonda os corações é Deus. Praticar a justiça é equidade, e equidade agrada mais a Deus que os sacrifícios. Cada um pensa que todo caminho seu é reto, ou seja, tudo aquilo que você faz, você acha, você acredita que é o certo, que é o correto. Está nos dizendo aqui, cada um pensa que todo caminho seu é reto. Então, você acha que os seus planos são o melhor a se fazer, que as direções que você toma é a melhor para a sua vida naquele momento. Mas quem sonda, o que é sondar? É conhecer os corações, é Deus. Porque às vezes, gente, nós estamos fazendo o que a gente acha que é o melhor. A gente está fazendo, um dia esses dias mesmo, um rapaz que eu acompanho no mentorado me perguntou assim: Ana Paula, eu acredito em Deus, eu sigo a Deus, a Jesus Cristo, no caso, ele falou. Eu faço tudo certinho. Por que nada que eu quero acontece? Por que nada dá certo? Aí eu falei com ele ali uma coisa que provavelmente ele sabia. Tipo, não falei, não é novidade. Não é na sua hora, é na hora de Deus. Só porque ali eu tava numa mensagem do WhatsApp, não dava nem para aprofundar. Só que você fazer todas as coisas certinhas, você chamar por Jesus, seguir Jesus, não vai adiantar. Se o seu coração tem dúvida, se o seu coração tem perturbação, se o seu coração é angustiado. Então, o que ele está falando aqui? Cada um pensa que todo o seu caminho é reto. Você pensa que ir à igreja, que fazer, que buscar a Deus da forma como você busca, ir na igreja que você vai, e você pensa que isso é o caminho reto, que isso é a melhor coisa a se fazer. Só porque não adianta você fazer isso se o seu coração está em outro lugar. Por quê? Deus conhece o seu coração. Se o seu coração está no lugar de orgulho, de vaidade, de ego, de idolatria, de preguiça, de ingratidão, você pode até fazer tudo certinho. Você pode até buscar o caminho de Jesus. Mas isso não vai resolver. Por quê? Porque o seu coração já foi sondado por Deus. Ele sabe o que você guarda aí. Coisas que talvez nem mesmo você saiba. Aquilo que você não teve coragem de olhar, Deus sabe, Deus olha. Ele sonda o seu coração. Então não adianta você pensar que você está no caminho certo, se o seu coração não está. Praticar a justiça e a equidade agrada mais a Deus do que os sacrifícios. Praticar a justiça e a equidade, ou seja, praticar, ter boas ações, comportamento. Lembra que a gente falou de comportamento? Comportamento é o que agrada a Deus. Praticar a justiça, ontem nós falamos de 2 pesos e 2 medidas. É você ter o mesmo peso e a mesma medida, você não ser hipócrita. Seja justo, olhe para a situação de maneira parcial. Não se envolva emocionalmente. Por mais que tenha e que alguma situação tenha, o contexto emocional. Por mais que a situação te envolva diretamente, mas se afaste dela. Saia dali, observe por fora. Imagine essa situação que te dói, que te machuca. Imagine se estivesse acontecendo isso com outra pessoa e você pudesse aconselhar essa pessoa. Imagina que essa situação não acontece com você. Transfere isso para outro prisma, outra vertente. Então, praticar a justiça agrada mais a Deus que os sacrifícios. Às vezes a gente fica se sacrificando
E quando a gente fala de sacrifício, é algo pesado, é algo doloroso. Então não adianta você se sacrificar, ir à igreja, deixar de comer, fazer jejum, se você não é uma pessoa justa, se você não é reto, se você distorce a situação, se você dá pesos diferentes para a situação. Porque muito mais do que fazer um sacrifício é ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que fala e faz. Então, nesse quesito, o que Deus nos traz? Seu sacrifício é bom, mas de nada adianta se o seu coração está amargurado, está angustiado, está na direção errada. Se o seu coração está cheio de dúvida e de insegurança, não me adianta você dizer que faz e que busca o melhor. Eu preciso da sua retidão. Eu preciso da sua entrega. Eu preciso da sua integridade, da sua coerência, da sua confiança em mim. Porque pessoas que não são coerentes, pessoas que são inseguras, ansiosas, elas não têm confiança em Deus. Elas não confiam. Sim, elas querem, mas elas não conseguem confiar. Isso é algo muito, 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 muito triste. Agora nós vamos lá para o versículo 9. É melhor morar num canto do sótão do que com a mulher briguenta na mesma casa. Gente, olha isso. É melhor morar no canto do sótão do que numa casa, do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Isso aqui tá falando de relacionamento. Claro, todo e qualquer tipo de relacionamento entre amigos, sócios, pais e filhos, mas principalmente entre homem e mulher. Olha isso, o sótão é um canto, é um depósito, é algo que está normalmente isolado, escuro, abandonado, sujo. Sótão é um cantinho que você acumula coisas ali, talvez, que pode estar com vazamento, com goteiras, e você talvez nem percebeu. Que tem muitas teias de aranhas, talvez baratas. Sótão é um lugar esquecido. É melhor você estar num lugar desse jeito, escuro, isolado, cheio de insetos, sujo, frio, do que estar numa casa com uma mulher briguenta. Com uma mulher briguenta. É muito melhor você ter paz, ainda que num lugar esquecido, ainda que num lugar sujo e escuro, do que você viver ao lado de uma pessoa que briga o tempo todo, que discute o tempo todo. Entende? Então, escolha lugar que te traga paz, lugar que te traga tranquilidade. Relacionamentos, gente, a maioria dos relacionamentos hoje são perturbadores. São relacionamentos disfuncionais. E você não entende por que você não tem a sua paz. E você não entende por que você não consegue obter tudo aquilo que você deseja. Então, não queira estar nesse relacionamento a todo custo. Não se prenda nesse relacionamento por uma dependência emocional, por uma dependência financeira, por um status. Não se prenda nesse relacionamento. Saia desse relacionamento o quanto antes. Porque, assim como fala que a mulher briguenta, porque normalmente a mulher é mais emocional, mais reativa. Mas também tem muito homem briguento. Tem muito homem encrenqueiro. Ah, se tem. Vocês não têm noção. E também é melhor a mulher estar sozinha no canto escuro, cheio de insetos, do que ficar com esse homem briguento. Do que ficar com esse homem que caça, encrenca. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem nada pior do que se envolver com um homem paranoico. É triste. A mulher paranoica é terrível, mas o homem,
Vocês não têm noção do que um homem paranoico pode fazer, do estrago mental, emocional e espiritual que ele pode fazer na vida de uma mulher. Isso eu falo pra vocês por experiência. Não dá pra viver com uma pessoa paranoica. É um inferno. É triste, viu? Agora nós vamos lá para o versículo 14. Presente dado em segredo acalma a ira, e oferta feita às ocultas aplaca o furor violento. O que é isso? Faça suas boas ações de maneira discreta. Presente dado em segredo. Porque às vezes você quer ajudar as pessoas, às vezes você quer presentear alguém, mas você quer fama, você quer visibilidade. E a pessoa, ainda mais hoje nesse mundo de redes sociais, a pessoa pensa, ela tá me ajudando só para aparecer. Não é que ela queira me ajudar, ela tá me ajudando só para conseguir visibilidade. E tudo bem, gente, você querer ser visto. Mas assim, em momentos, tenha esse momento de segredo para realmente se conectar, para realmente preencher o seu coração. Entenda o que é isso, o que é fazer sem ter um retorno. Entenda como o seu coração se preenche quando você simplesmente vive aquela experiência de presentear, de estar ali naquele momento presente com alguém que precisa. E às vezes não é bem coisas materiais, às vezes é o seu tempo, às vezes é a sua atenção. Presente dado em segredo acalma a ira. O que é a ira? Às vezes a pessoa está angustiada, está nervosa, revoltada com a vida. Mas às vezes também é uma pessoa que você vem discutindo, brigando. Sabe aquela pessoa que está difícil conviver? De repente, como se nada tivesse acontecido, você chega e esteja presente e presenteie essa pessoa para que ela sinta a sua verdade. Oferta feita às ocultas aplaca o furor violento. Essa raiva. As ocultas é só você e essa pessoa. Ninguém precisa saber. É alegria para o justo que seja feita a justiça. É alegria para o justo que seja feita a justiça. Versículo 15. Gente, a palavra alegria é uma das palavras mais belas que eu já ouvi e que eu vivo ou tenho buscado ver. Alegria é uma energia. Alegria é um estado espiritual. Para viver a alegria, você precisa ter calma. Você precisa estar presente. A alegria é estado de espírito, não é um sentimento passageiro. E olha, é alegria para o justo, que seja feita a justiça. A alegria, ela traz força, discernimento. Então, imagine que você é uma pessoa justa, correta, íntegra, sensata, sábia, que tem prazer no viver. Quando você percebe situações corretas, honestas e justas, isso te agrada. Isso te alegra ainda mais. Ou seja, alegrar com o próximo. Talvez nem foi você quem fez, nem foi você que teve aquela ação, mas isso te alegra só de ver, só de presenciar. Mas é um terror para os malvados. Mas é um terror para os malvados. O que é um terror? Uma boa postura, um bom comportamento. A justiça, às vezes, lembra que a gente leu aqui no início? Cada um pensa que todo caminho é reto. Às vezes você pensa que o que você está fazendo é reto, é certo. Mas Deus conhece o coração. Ele sabe. E lá no fundo você também sabe, por mais que você não admita, que o que você tem feito não é tão bom assim.
Porque o que vale, na verdade, não são necessariamente as suas ações, mas é o que você tem aqui, a intenção. E se você é uma pessoa, aqui tá falando malfeitores, se você é uma pessoa zombadora, que deseja o mal, ainda que de maneira inconsciente, é um terror para você, vai doer em você. Você não sabe porque você sente tanta dor no seu corpo. Porque provavelmente você fez uma coisa, mas sentiu outra. Você foi contra, talvez, aquilo que estava na sua alma, no seu coração. Gente, a incoerência, tudo bem. Às vezes você fala com uma pessoa uma coisa e faz outra, mas a incoerência maior não é você falar uma coisa e fazer outra para fora. Mas é você sentir algo dentro de você e viver outra coisa. Isso é terror para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua vida. Agora, observe o versículo 17. Quem ama os prazeres ficará pobre, e quem gosta de vinho e perfumes não se enriquecerá. Quem ama os prazeres ficará pobre, e quem gosta de vinhos e perfumes não se enriquecerá. O que é vinhos e perfumes? São coisas superficiais, são bens materiais. O vinho e o perfume representam isso. Quem ama os prazeres ficará pobre. Pobre emocionalmente, pobre espiritualmente, pobre financeiramente. Por quê? Porque você gosta de viver de prazeres. Gente, eu conheço muitas pessoas, e com certeza você também, mas eu vivi um relacionamento dessa forma. Trabalha a semana inteira para torrar tudo no final de semana. Que loucura é essa? Tá casado, tá casada, mas quer viver o prazer de uma vida solteira. Como que você quer construir riqueza? Como que você quer construir família? E a pessoa fala que o sonho de consumo dela, que é o sonho de ter uma família, mas como que você quer ter uma família se você vive entregue aos prazeres, às vontades da sua carne o tempo inteiro? Não é possível. Como você quer ter dinheiro na sua conta se você gasta o tempo todo? Gente, nós já lemos aqui em Provérbios que há pessoas que gastam e se tornam ricas, e há pessoas que juntam e se tornam pobres. Guardar por si só não é o que te tornará uma pessoa rica. Economizar por si só não vai te deixar rico. Mas o que te leva a guardar esse dinheiro? Qual é a intenção? Guardar não é ter apego, é se preparar para viver coisas maravilhosas, para viver grandes oportunidades. Sim, eu sei que às vezes a vida nos traz momentos de dificuldade, de dor. Mas olha, a gente já viu aqui que esse momento de dificuldade, de dor, é para o nosso crescimento. E eu falei aqui com vocês em outra live que a cruz em si, ela é uma ponte. Então, hoje você olha algo doloroso. Hoje você vive um sofrimento. Só que você esquece de entender que essa dor, esse sofrimento é para te edificar. É para que você cresça, é para te ensinar. Então, o problema não é você passar por uma situação pesada, difícil. O problema é como você olha para a situação. O problema é o significado que você dá para isso. Porque você pode cair e se arranhar e se quebrar e ficar no chão. Mas você pode cair, se arranhar, se quebrar e levantar. Ah, eu caí porque eu sou fraca, eu caí porque eu sou inútil, eu caí porque eu sou incompetente. Eu caí para me fortalecer. Eu caí para aprender a levantar. Eu caí porque eu sou forte. Porque só eu aguentaria essa queda. Então, percebe que a maneira como você olha, se você quer viver só de momentos, se você quer viver só de prazeres, você vai se tornar uma pessoa pobre. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente.
A pessoa pobre fisicamente, ela não consegue fazer uma caminhada. Porque o seu físico é pobre. Agora, um físico rico, um corpo saudável, é um corpo que se movimenta. Existem tantas mil coisas para você fazer, para te trazer saúde, para cuidar do seu templo mais precioso, que é a sua casa, a sua morada. Uma caminhada, uma natação, uma corrida, um alongamento, um pilates, qualquer coisa que você faça que coloque o seu corpo em movimento. Quem gosta de vinho e perfume não se enriquecerá. Se você quer viver do momento da agora, você não vai ter riqueza. Aqui eu não estou falando de riqueza financeira. Você não vai ter uma família, você não vai ter bons amigos. Você não vai ter nada com que se orgulhar. Mas também eu estou falando de questões financeiras. Dinheiro também inclui nessa conta aqui. Então você precisa entender o que você quer. E precisa ser e ter coerência para conquistar o que você quer. Vamos agora para o versículo 21. Quem procura a justiça e a bondade encontrará vida, justiça e glória. Quem procura, você precisa procurar. O que acontece com quem procura? Ela vai, ela anda, ela movimenta. Ela não fica parada. Quem procura está sempre em constante movimento. E se você procura, você vai achar. Quem procura, encontra. Vida, justiça e glória. O que eu falei com você já em outros momentos? Ansiedade não tem vida. Depressão não tem vida. Um coração angustiado não tem vida. Você não procurou de verdade, porque se você procura vida, você encontra vida. Só que para isso você precisa abrir mão. Porque há quem junta e se torna pobre. Quem junta o quê? Quem junta angústias, quem junta mágoa, quem tem apego em uma relação doentia. Então, toda vez que você busca vida, você encontrará a vida. O que é buscar a vida? A gente já viu aqui, né? Mas buscar a vida é buscar alegria. Buscar a vida é buscar sabedoria. Buscar a vida é olhar para você diferente. E abrir mão dessas dores que você alimentou até hoje. Dessa insegurança. Uma pessoa ansiosa, um coração aflito não tem vida. Você estar vivo, estou falando fisiologicamente falando, não quer dizer que você é uma pessoa que vive se o seu coração está angustiado. Quem procura justiça, bondade, encontrará vida, alegria e glória. Busque coisas boas, olhe para a vida diferente. O copo pode estar meio cheio ou meio vazio, mas é você quem determina qual é a sua visão. É você quem determina se ele está vazio ou se está cheio. É o seu ângulo. Olha o versículo 23. Quem guarda a boca e a língua preserva a si mesmo da angústia. Fale menos. Quem guarda a boca e a língua. Pare de conversar demais. Não converse fiado, não fofoque, não saiba de tudo, não dê notícias de tudo. Boca fechada, é aquela história, boca fechada não entra mosca. Quem guarda a boca e a língua, quem fala pouco, preserva a si mesmo da angústia. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei quantas vezes que eu me vi em situações de humilhação, em situações de dor, de sofrimento, porque eu falei demais. Eu falei o que não deveria falar.
E isso me colocou uma angústia, um peso. Quantas vezes eu senti culpa por tentar falar de um jeito ou de outro com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. E depois eu carrego um peito pesado. Eu não sei vocês, mas quantas vezes nós falamos o que sentimos? Igual a gente viu ontem, né? O tolo fala o que pensa e não analisa nada e depois se ferra. Promete sem refletir e depois fica enrolado e vai cair. Então, fica de boca fechada, guarda essa boca grande. Não tem que pensar, não tem que achar. O seu achismo te detona. Te traz o quê? Angústia. Te traz angústia. Olha o versículo 25. Os desejos do preguiçoso o levam à morte, porque suas mãos rejeitam o trabalho. O desejo do preguiçoso os leva à morte. Tem gente que não quer fazer nada, só quer receber, só quer ficar parado, só quer ficar no vitimismo. Então, preguiça, gente, é um dos pecados capitais. Você vai trabalhar por trabalhar, mas não vai conseguir o que deseja. É por isso que muitas vezes você trabalha de 4 da manhã, 10 da noite e você não consegue riqueza. Por quê? Porque o seu coração está sendo conduzido por um sentimento de preguiça, de desânimo. E aí você não consegue manter, você não consegue viver as riquezas da vida. Olha o versículo 26. O ímpio cobiça o dia todo. O que é cobiçar? É desejar. Ao passo que o justo doa sem poupar. O justo, a pessoa sábia, ela doa, ela entrega. Ana Paula, mas eu não tenho dinheiro para doar o tempo inteiro, para fazer tantas boas ações. Mas você tem tempo, você tem atenção, você tem disposição e você pode doar. Esse doar é compartilhar. É convidar alguém para comer na sua casa. O ímpio, a pessoa injusta, a pessoa errada, digamos, a pessoa pecadora, cobiça, deseja, é uma pessoa invejosa o tempo todo, mas nada tem. Ao passo que o justo, a pessoa íntegra de coração, de valores e de princípios, doa sem poupar, simplesmente entrega e nunca falta para ela. Lá no versículo 26, a falsa, 28, desculpa. A falsa testemunha perecerá. A palavra perecerá é sofrer. Na verdade, perecer é se perder. 1 quilo de alimento não perecível, um alimento que não se perde com facilidade. Por exemplo, 1 quilo de feijão. Feijão fica 2, 3 anos e não se perde. Então, a falsa testemunha se perderá, sofrerá. Mas quem sabe escutar, poderá falar sempre. Escuta o outro, para que você fale com clareza, com razão. A falsa testemunha, aquilo que você fala sem saber. Aquilo que te contarem, você passa para frente. Você vai acabar se perdendo nas suas próprias palavras. Como se diz, a língua é o chicote do corpo. Você se perde as suas próprias palavras. Mas quem sabe escutar, o que é saber escutar? É ter paciência, é ter calma, é analisar a hora de falar. Poderá falar sempre. O versículo 29. O ímpio assume um ar altivo, mas o homem reto consolida sua conduta. O ímpio assume um olhar superior. Ele acha que ele é superior. Um ímpio assume um olhar aqui, ó, e se vê melhor e maior do que o outro.
Mas o homem reto consolida, ou seja, firma a sua conduta. Não importa o que o outro fale, eu sei quem eu sou. Não importa o que o outro pense, eu sei quem eu sou. Consolida é tornar sólido, tornar preciso, ter firmeza no falar, no fazer. Gente, você pode ser uma pessoa correta, íntegra, que sabe se posicionar, mas você pode vir com pessoas tolas, ignorantes, injustas, falsas. E essas pessoas são as pessoas que vão te jogar no chão mesmo que elas não queiram. Mas ainda assim, se essas pessoas te influenciando, ainda assim, você vai ter firmeza. Você vai ser sólido no que fala, no que faz. Você vai ter coerência, integridade. E a nossa integridade, às vezes, é afetada pelas pessoas que nós mais amamos. As pessoas que você muitas vezes são as pessoas que vão atravessar, invadir os seus limites. São pessoas que não vão respeitar o seu espaço, não vão respeitar quem você é nem a sua história, não vão ver a grandeza que você vive, que você é, que você carrega. Essas pessoas são as pessoas que falam demais, que dão palpite demais, mas também são pessoas que te amam demais, que estão sempre à sua volta. Pai, mãe, padrinho, marido, esposa, filhos, são pessoas que vão te impedir de crescer, de ser o seu melhor. E se você tem essa sabedoria, você precisa ter firmeza. Você precisa se posicionar. Porque aí tudo fica diferente. Quando você entende que não depende de você. Quando você entende que por mais que o outro fale, por mais que o outro te machuque, ofenda, te despreze, por mais que o outro não queira, por mais que o outro seja preguiçoso, vaidoso, orgulhoso, você não pode fazer nada. Isso é problema dele. O seu problema é essa pessoa que tem todas essas situações não vai atingir a minha paz. Eu sou firme, eu sou coerente naquilo que eu sou, naquilo que eu quero para minha vida. Então tenha firmeza, consolide a sua identidade. Consolide o que você quer para você. Essas pessoas vão te influenciar, mas não se deixe levar por elas. Pessoas que chegam para você falando o tempo inteiro, eu acho isso, eu acho aquilo. Quem acha não se compromete com nada. Quem acha não tem responsabilidade, porque está só, eu só achei. Não é assim que tem que ser a vida. Você tem que falar e dar palpite naquilo que você sabe. Naquilo que você pode se comprometer. Por isso, escute antes de falar. Então, a providência de Deus nos leva a praticar equidade, retidão, justiça. A providência de Deus nos faz falar menos. Nos faz entender que eu não vou viver de oba-oba de momento, eu não vou trabalhar a semana inteira para gastar no final de semana. A providência de Deus abre os nossos olhos. E diante dessas situações que Deus nos conduz, nós teremos vida, nós teremos clareza, paz de coração, espírito tranquilo e não a mente agitada, angustiada, depressiva, ansiosa. Então, para a gente finalizar, prepara o seu cavalo para o dia da batalha. Ou seja, organiza tudo. Vai lá, deixa tudo no lugar, junta o seu dinheiro, faz os seus planos, deixa tudo bem feitinho, do jeito que você acha, daquilo que você pensa,
Cada um pensa que todo caminho é reto. Eu sei que você está pensando que seus planos são certos, mas a Deus pertence a vitória. Ele te leva para onde Ele quer e não para onde você quer. Não adianta planejar nada, sendo que a vida, ela acontece como ela tem que ser. 90% do que a gente planeja não acontece. Vai lá a mãe que quer dominar e controlar um filho. Nem mesmo o dia dessa criança nascer a mãe consegue controlar. Nem a maneira como essa criança nasce a mãe consegue controlar. Porque nasce no jeito que quer, na hora que quer, no lugar que quer. No dia que quer, porque você pensa que é tal dia. Menina nasce uma semana antes, uma semana depois. E aí você não tem controle do seu filho, que você carregou 9 meses na barriga. Como você pensa que você vai controlar mais alguma outra coisa? Prepara o cavalo, ou seja, esteja sempre preparado. Prepara, não estou falando para você não preparar. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. O dia da batalha são as situações que nós vamos viver. Você pode preparar, não está dizendo para não preparar. Mas, porém, quem traz a vitória é Deus. Você se preparar não te garante nada. Igual esse menino, gente. Esse menino falou comigo assim, Ana, eu vou à igreja, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus. E nada do que eu quero acontece. Na cabeça dele, ele pensou que ele estava no caminho reto. Ele pensou que ele estava fazendo certo. Mas nada do que ele queria acontecia. Por quê? Porque está no coração dele, é Deus que sabe. Talvez ele é inseguro, ansioso, ingrato, arrogante, orgulhoso, medroso. Tudo isso impede ele de conquistar o que ele queira. Por mais que ele esteja no caminho certo. Então, com isso, nós finalizamos hoje. Reflitam sobre essa live. Compartilhe com outras pessoas que também precisam desse conteúdo para trazer mais discernimento, mais clareza. Para buscar mais sabedoria. Porque a sabedoria transforma a sua vida. Traz sabor nos seus dias. E amanhã nós estaremos aqui no capítulo 22 de Provérbios. Gente, até o dia 31 está finalizando. Falta 9, 10 dias. Então é isso. Beijo no seu coração, fique com Deus.